À medida que observamos as tendências sociais ao nosso redor, torna-se cada vez mais evidente que o que é considerado moralmente aceitável está em constante evolução. Muitos cristãos interpretam isso como um sinal de deterioração moral. Houve um notável aumento na aceitação e até mesmo na glorificação de temas que antes eram considerados tabu ou marginalizados, especialmente aqueles associados a Lúcifer. Este fenômeno vai além da presença de símbolos na mídia ou na realização de atividades. Reflete uma mudança fundamental nas atitudes em relação ao mal e à rebelião contra a ordem divina. Isso levanta preocupações sobre a normalização do que antes era universalmente reconhecido como mal e perverso, surgindo uma série de anestesia moral e espiritual onde a sociedade se torna insensível à presença e influência do mal. Para um cristão nascido de novo, as palavras do apóstolo Paulo no livro de Efésios nunca foram tão verdadeiras como nesta geração. Efésios 6:12. Pois estamos lutando não contra a carne e o sangue, mas contra os principados, os poderes, os governantes das trevas deste mundo e contra a maldade espiritual nos lugares celestiais. Estamos vivendo em uma era em que podemos observar as obras dos principados em nosso mundo, bem como as ações dos governantes das trevas. Testemunhamos a presença da maldade espiritual em lugares elevados, exercendo influência sobre o mundo em que vivemos. As Escrituras falam sobre essa condição no contexto do fim dos tempos em 2 Tessalonicenses 2:3, onde o apóstolo Paulo adverte sobre uma apostasia ou rebelião que procede do dia do Senhor. O termo grego usado é apostasia, implicando uma deserção ou revolta contra a verdade estabelecida. Esta apostasia não se limita a uma rebelião contra normas sociais, mas representa um afastamento fundamental da verdade contida na palavra de Deus e da ordem moral estabelecida. Hoje, isso pode ser percebido como uma manifestação crescente da aceitação de valores que podem ser considerados maus, como a autoexaltação em detrimento da humildade, o relativismo em vez da verdade absoluta e a ambiguidade moral em detrimento de mandamentos bíblicos claros. Embora a sociedade possa não declarar abertamente uma crença ou lealdade ao Rei das Trevas, a adoração de princípios que contrastam fortemente com os ensinamentos bíblicos pode indicar uma apostasia espiritual e mais amplas. Em termos simples, as pessoas começam a aceitar comportamentos e ideias que vão contra o que a Bíblia ensina. Em vez disso, estão enraizadas no mal e nas trevas. Estão, de fato, alinhadas com o acampamento do mal. Nos últimos 2 anos, temos testemunhado vários eventos em que o diabo foi representado ou imagens de cultos a ele foram exibidos, desde carnavais ao redor do mundo até cerimônias de abertura de grandes eventos esportivos e shows de premiação musical. O diabo tem sido colocado em evidência no palco, até mesmo os vídeos musicais mostram representações literais do diabo e demônios dançando e cantando. Até mesmo times esportivos ao redor do mundo que estão abertamente associados a isso. Isso, com certeza, não é normal. Estamos vivendo em uma cultura em que não mais reconhece o diabo pelo que ele realmente é, o mal. Além disso, vivemos em uma cultura que duvida da sua existência. De uma perspectiva teológica, o diabo, como a personificação do mal, busca minar a ordem moral e a verdade espiritual. Ao apagar a crença em sua existência, ele elimina uma fonte clara e identificável de tentação e malevolência. Portanto, ele pode operar nas sombras. Para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, possa brilhar, é crucial compreender que o maior truque já perpetrado pelo diabo foi convencer o mundo de sua inexistência. Existem pessoas que genuinamente acreditam que o diabo é uma mera criação da imaginação, uma forma de explicar os atos malévolos cometidos pela humanidade. No entanto, aqueles que não acreditam na existência real do mal podem inadvertidamente se tornar vulneráveis às artimanhas do anticristo. Na sociedade atual, onde os princípios bíblicos parecem cada vez mais desvalorizados, vemos uma preocupante tendência de borrão entre o bem e o mal. Esta confusão não é sem consequência e reflete os alertas proféticos em 2 Tessalonicenses 2:3, que parece falar diretamente aos tempos em que vivemos, caracterizado por uma preocupante regressão moral e espiritual. O que constitui essa decadência moral não se alinha tão intimamente com as profecias do fim do tempo.
é essencialmente um afastamento coletivo da busca pela santidade e da aceitação de uma visão de mundo que contradiz a fé cristã. O crescimento dessas ideologias equivale a preparar o terreno para a manifestação do homem da ilegalidade, conforme descrito por Paulo. Isso não é apenas uma deriva passiva, mas um passo ativo em direção ao engano. A sutileza do diabo encontrou terreno fértil em uma cultura que prioriza a autonomia sobre a autoridade divina e o subjetivismo sobre o absolutismo bíblico. A normalização do que antes era considerado intrinsecamente mal levou a uma insensibilidade cultural em relação às forças das trevas. As Escrituras nos alertam sobre a natureza espiritual da batalha que enfrentamos, não contra carne e sangue, mas contra as forças do mal que permeiam este mundo. Mesmo em uma geração marcada pelo pecado e pela profanação, onde os homens tendem a preferir as trevas à luz, a graça de Deus abunda ainda mais. Deus não apenas está vivo em controle de todo mundo, mas também se interessa pessoalmente por você e pela sua vida. Ele continua a falar com seus filhos, mesmo quando muitos estão em engano pelo mal e acreditam que não precisam de Deus. Portanto, não nos deixemos iludir ao pensar que Lúcifer é apenas um mito inofensivo do folclore. Ele está ativamente em busca de enfraquecer a fé, distorcer a verdade e aprisionar as almas. Como cristãos, é nosso dever defender a total armadura de Deus, permanecendo firmes na verdade de sua palavra e no poder de seu domínio. Em uma época em que a própria ideia de verdade está sendo questionada, somos chamados a ser o sal e a luz, confrontando a decadência moral com a preservação da justiça e a iluminação da verdade do Evangelho. Como corpo de Cristo, devemos navegar nestes tempos finais com discernimento, firmeza e um compromisso inabalável com o Evangelho, proclamando a verdade de que, de fato, há um inimigo espiritual real e ativo, mas acima de tudo, há um Rei vitorioso, Jesus, cuja vitória final é certa e cujo reino será eterno.